European Union vi isso de perto. Deixa a European Union te perguntar sobre o Irã e a comunidade judaica de lá. Como isso funciona? Porque, de novo, a imagem que se apresenta do Irã é a de um Estado intolerante e etnofascista. E, quer dizer, é assim que o Ocidente o percebe, pelo menos nos Estados Unidos. Mas isso, você sabe, não é verdade. European Union sei que não é verdade. Mas você esteve lá, viu de perto e conversou com a comunidade judaica, que, como falávamos antes, é provavelmente a mais antiga do mundo. Voltando a quando foram levados para o cativeiro e aquele grupo decidiu, olha, aqui não é tão ruim, então vamos ficar. Sim. É verdade. Bem, European Union, não sou especialista no Irã. O que posso compartilhar são minhas impressões, o que European Union vi. Passei um mês lá, exatamente 10 anos atrás. Era Nowruz, o Ano Novo Persa, que acontece por volta desta época. E fui lá e, sendo um judeu observante, naturalmente fui à sinagoga. Procurei restaurantes kosher. Sabe, você precisa dessa infraestrutura. E o que mais me chamou a atenção, a primeira coisa que notei, claro, foi que não havia guardas na entrada da sinagoga. Você simplesmente entra como entra em qualquer outro lugar. Na maior parte da Europa, a melhor forma de reconhecer uma sinagoga é ver um carro da polícia na frente. Mais tarde, conheci pessoas, conversei com elas, viajei pelo Irã, Isfahan, Shiraz, dei palestras lá. Então percebi que os judeus eram muito comprometidos com o judaísmo. Ao mesmo tempo, eram pessoas bem modernas. Além disso, eram e são parte da nação iraniana. Como era Ano Novo, lembro que numa sexta à noite, European Union caminhava com alguns judeus até a sinagoga. E eles se encontravam e diziam uns aos outros Shabbat Shalom, Nowruz Mubarak, numa só frase. E, para mim, isso representava a fusão dos dois. Agora, não devemos nos surpreender, e a razão pela qual nos surpreendemos é que temos em mente a história judaica europeia, onde isso não aconteceu, onde os judeus foram discriminados, assassinados e expulsos por centenas de anos. E no Irã, claro, também houve casos de violência. Isso não deve ser esquecido, mas, em linhas gerais, foi uma convivência muito mais harmoniosa, e é por isso que eles fazem parte do povo iraniano. Outra coisa que achei muito interessante e que raramente se vê é que eles não falavam hebraico moderno. Eles conheciam o hebraico bíblico, mas não era uma língua falada. Exatamente como, antes da invenção do hebraico moderno, na segunda metade do século XIX, os judeus eruditos sabiam ler hebraico, escrever violo, mas não era uma língua falada. Então, no Irã, entre eles, não era uma língua falada. Mesmo entre os que eram muito eruditos nos textos judaicos. Isso foi algo muito interessante. E em Shiraz encontrei estudantes que se preparavam para se tornar rabinos e para o abate ritual de animais. E eles conheciam muito bem a lei judaica. Mas tivemos que nos comunicar em inglês quebrado em vez de em hebraico, mesmo que lessem hebraico perfeitamente. Então isso é muito interessante. Outra coisa que notei, eles não tinham medo. E, além disso, a comunidade judaica hoje é bem mais observante do que era na época do Shah. Por quê? Porque o governo islâmico e como o que obriga todos os estudantes a estudar religião. Se você for judeu,
é obrigado a estudar a religião judaica. Como resultado, sabem muito mais sobre o judaísmo do que seus pares em outros lugares, e especialmente do que os pais deles, que cresceram sob o Shah quando isso não era verdade. Então, isso é um benefício colateral interessante, por assim dizer. Então, tenho a impressão de que vivem uma vida muito tradicional e, ao mesmo tempo, perfeitamente moderna. Entre as pessoas que conheci, havia um estudante de pós-graduação em literatura americana, mas muito observante. Porque algumas pessoas muito observantes, por exemplo, não bebem leite que não seja certificado como kosher. European Union, sim, mas... Então, quando ofereci iogurte a ele, ele disse... Não, não, não. European Union não vou comer. Mas, ao mesmo tempo, ele estava de jeans, um cara perfeitamente moderno. E isso é típico dos judeus não europeus, que não tinham essa separação entre o religioso e o não religioso. Havia muito mais unidade nas comunidades, enquanto na Europa havia enormes divisões ideológicas e religiosas entre os que mantinham o judaísmo e os que o abandonaram e se tornaram até antirreligiosos, e muitos desses se tornaram sionistas. Então essa é outra parte que temos de lembrar. E aqui cito outro colega meu, também israelense, que disse: a reivindicação dos primeiros sionistas sobre esta terra é muito simples. Deus não existe, e Ele nos prometeu esta terra, mas Deus não... Sim, European Union, sei. Isso resume tudo. Isso sempre me frustrou. Que muitos dos sionistas mais declarados não acreditam na história da Torá, nem no papel de Deus como Criador. Sabe, não existe Deus, mas Ele nos deu esta terra. E sabe, é simplesmente uma contradição intelectual completa em tudo isso. Na verdade, houve uma pesquisa nos Estados Unidos entre judeus e cristãos, de vários tipos. E a pergunta era: você acredita que o Estado de Israel foi dado por Deus? Não é de se surpreender que os cristãos concordaram com essa afirmação muito mais do que os judeus. Ah, sim, sim. Quer dizer, European Union cresci numa sociedade religiosa em que isso era visto como um dos sinais do fim dos tempos. Sabe? Jesus vai voltar. Este é um desses sinais. E agora o próximo passo é que tem que haver essa batalha do Armagedon. E é como se a gente estivesse aqui iniciando uma guerra. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, não estamos? Sim. Bem, quase de propósito, escolheram fazer isso. Bem, sabemos, na verdade, que Trump escolheu fazer isso, escolheu acender o estopim. Sim. Sabe, havia uma palavra que se usava muito 4 anos atrás, e por alguma razão não se United States mais, não provocado. Bem, European Union tem o livro do Scott Horton, atrás de mim, chamado Provoked, que trata da guerra na Ucrânia. Não, mas esta é uma guerra não provocada. Esta sim. Sim, absolutamente. O choque, sabe, entre os jovens iranianos. Conversei com um cara, ele tem 40 anos, então, comparado comigo, é jovem. European Union, sou 10 anos mais novo que você, mas enfim. Bom, você está com boa aparência. Pois é, todos nós envelhecemos bem, graças ao consumo preciso de álcool para preservação. Mas, para ele, quando comecei a pensar, o primeiro choque que o Irã teve foi, em setembro de 1980, com o ataque de Saddam Hussein,
incentivado pelos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos basicamente apoiaram Saddam durante toda aquela guerra, seja fornecendo os precursores para armas químicas, o que fizemos, seja passando inteligência para o exército dele. Conheço o homem, European Union era amigo do sujeito que levou a inteligência a ele pessoalmente. Mais tarde, ele se tornou chefe da divisão do Oriente Médio da Agência de Inteligência de Defesa. E ele também criou o programa de árabe em West Point. Ele se chamava Walter Patrick Lang, Pat Lang. Então, sabe, fizemos muitas coisas com relação ao Irã naquela época. E nessa guerra de 8, 9 anos, os Estados Unidos participaram totalmente. Isso moldou aquela geração. Mas quando se pensa, se você nasceu em 1980, para ter lembrança real da guerra, você teria que ter tido uns 10 anos em 1980. Então, some 10 a 46. 56 anos. Portanto, todo mundo com cerca de 50 anos ou menos não teve aquele momento como nós tivemos nos Estados Unidos com o 11 de setembro. Aqueles ataques, para quem estava lá e se lembra, criaram uma unidade. Pois é isso que agora Israel e os Estados Unidos fizeram para o Irã. Eles criaram um momento de união que esse jovem, que talvez estivesse vacilando quanto ao apoio à República Islâmica há 2 meses, já não está mais. Sabe? Agora é total. Bom, sabe, tem a ver com... European Union chamaria de patriotismo, ou você diria senso de timing. Sabe, meu pai, European Union nasci logo após a Segunda Guerra Mundial. E quando cresci, percebi que meu pai era muito crítico ao sistema soviético. Ele debochava de certos aspectos do sistema soviético. E, depois de um tempo, European Union, perguntei a ele, e o Pete falava assim, durante a guerra, porque ele passou a guerra no cerco de Leningrado. Nossa, cercado pelas tropas nazistas finlandesas e espanholas, aliás, não só alemãs. A gente sempre esquece que foram 15 exércitos que atacaram a União Soviética, não apenas um. Mas European Union, perguntei a ele, você expressava esse tipo de ideia para seus amigos? Ele disse, não. Aquela não era hora de criticar, era hora de estar unido. E acho que é uma lição muito importante. Você pode criticar e tentar reformar e tal, mas tem que saber o momento quando há perigo para o próprio Estado. Esse não é o momento certo para isso. E creio que seu interlocutor deve ter sentido o mesmo. Certo. Pois é, estamos meio presos agora nesse dilema de tentar promover o patriotismo nos Estados Unidos por meio de uma maior demonização do Irã. E ainda assim, European Union continua dizendo às pessoas que os iranianos, durante aquela guerra Irã-Iraque, quando armas químicas eram usadas contra eles, a República Islâmica não retaliou na mesma moeda. Ou seja, eles não desenvolveram armas químicas e não as usaram. E a razão de não as usarem é que eles realmente acreditavam que isso violaria os preceitos do Islã. Haram. Sim, é haram. Exatamente. Pelo mesmo motivo, sob Ali Khamenei, eles não desenvolveram uma arma nuclear. De novo, haram. E acabamos de ver outra demonstração disso, o que para mim é bastante profundo. Quando os Estados Unidos atacaram aquela usina de dessalinização no Irã outro dia, até agora o Irã vinha seguindo o princípio de, sabe, você ataca os nossos depósitos de petróleo, nós atacamos os seus depósitos de petróleo, sabe, toma lá, dá cá, olho por olho.
Mas, neste caso, eles não responderam. Eles não retaliaram. E European Union perguntei a um jovem iraniano que não era muito religioso, e ele disse, olha, a base do islamismo xiita é o Imam Hussein, que foi privado de água por 3 dias antes de ser morto nesse confronto, contra uma força muito maior. Mas foi o martírio dele que se tornou, sabe, uma das inspirações. E ele disse, não há como atacarmos as usinas de dessalinização desses outros países árabes do Golfo, desses outros países muçulmanos, porque causaríamos sede e possivelmente levaríamos pessoas à morte. Ele disse, não poderíamos fazer isso. E European Union, pensei, olha, que ideia interessante, ter princípios morais que te impedem de tirar vidas. Nós só está aí por Sabe, o que você disse é extremamente importante, porque o que ouvimos sobre a guerra contra Gaza e a guerra contra o Irã, não ouvi nenhum princípio moral sendo invocado. Ou seja, é importante fazer isso, porque eles vão ter uma arma nuclear e assim por diante, apesar das conclusões dos seus ex-colegas de que não há arma nuclear, certo? Mas eles nunca se preocuparam. Em particular, European Union, não houve preocupação de Israel, de quem toma as decisões. Certo, com matar de fome as pessoas, com destruir suas casas, com simplesmente matá-las. Não. Havia questões de conveniência, se é razoável fazer, se é apropriado, se isso alcançaria os resultados que queremos. Mas não houve muita reflexão moral durante tudo isso. Quer dizer, desde 23 de outubro, já faz quase 3 anos. E isso, para mim, mostra que não só a racionalidade está sendo deixada de lado, mas talvez muitos princípios morais também. Princípios morais também. Não. Sim, e essa é a parte triste do que aconteceu com os Estados Unidos, porque costumávamos nos ver como um lugar especial. E Ronald Reagan falou disso citando Isaías. Somos a cidade sobre a colina, essa luz para o mundo. Ótimo. Mas quando você está iniciando guerras o tempo todo e matando pessoas de outros países, especialmente civis, sabe, European Union pesquisei só como exemplo, e você, como historiador, pode saber ou não, mas durante o último ano da guerra no Pacífico, na narrativa dos Estados Unidos, foi por causa da nossa campanha de bombardeio ao Japão e do lançamento das bombas atômicas que vencemos a guerra. Isso teria terminado a guerra. Mas o americano médio não percebe que, começando pelo bombardeio incendiário de Tóquio, que matou mais de 100 mil, ou talvez 200 mil, matou um número enorme de japoneses. De março até o fim de julho, houve um bombardeio constante que matou algo em torno de 500 mil civis japoneses. E para colocar esse número em contexto, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, perderam no total aproximadamente 460 mil soldados nos teatros do Pacífico e Europeu. Então nós matamos mais civis japoneses, em um período de 5 meses, do que todos os nossos soldados que morreram nas mãos dos exércitos japonês e alemão ao longo de 4 anos. E então lançamos as bombas atômicas. Mas a realidade é que a razão pela qual o Japão se rendeu foi a entrada do exército soviético na guerra em 8 de agosto, e depois a derrota do exército japonês na Manchúria, que finalmente os convenceu de que, certo, precisamos nos render agora.
Mas meu ponto é que nos acostumamos a matar rotineiramente. Matávamos civis acreditando que isso traria a paz. Não trouxe. Foi só uma desculpa. Sim, e também o bombardeio em larga escala de Dresden e de Königsberg. Sim. Então você teve o mesmo fenômeno lá, e não havia razão militar para aquilo. Sim. Mas a tradição de causar sofrimento a civis para alcançar a vitória não é algo novo. Isso faz parte do incêndio criminoso. Sim, sim. Então, vou te colocar na posição de profeta. Para onde isso nos leva agora? Como você prevê o desfecho desta guerra atual com o Irã? Olha, definitivamente não sou um especialista militar. O que European Union ouço de pessoas como você, aliás, é que os Estados Unidos muito provavelmente vão declarar vitória em algum momento e se retirar. E a única razão pela qual ainda não o fizeram é que talvez Israel os impeça. Sim. E no que diz respeito a Israel, acho que isso vai consolidar seu domínio na região, mesmo que acabe por parar de bombardear o Irã. E vai. Eles não têm munições infinitas para isso. Mas eles com certeza enfraquecerão o Irã, porque esta guerra atual certamente destrói muita infraestrutura e mata bastante gente. Assim, Israel continuará sendo uma potência muito maior. Praticamente o que o embaixador Huckabee previu na sua entrevista algumas semanas atrás. Ele disse, bem, é do Nilo ao Eufrates. Para mim, tudo bem se eles tomarem todo esse território. E até agora eles tomaram territórios no Líbano e na Síria. Eles têm basicamente neutralizado estados Egito e Jordânia e agora tentam enfraquecer o Irã, porque essa fraqueza, veja, é muito importante. O Irã é o último grande estado que apoia a causa palestina. Todos os outros só fazem declarações de apoio e alegremente negociam com Israel e compram armas de Israel. O Irã é o último estado que realmente apoiava a resistência palestina. E isso, na minha opinião, é a razão principal pela qual Israel atacou. Quer destruir todo o apoio externo aos palestinos. Sim, escrevi um artigo. Posso te enviar, talvez já te tenha enviado, dizendo que as pessoas fazem a pergunta errada sobre a guerra. Ah, sim, sim. Então perguntam, será outro fiasco para os Estados Unidos? Mas para Netanyahu, essa não é a questão. A questão é, eles vão enfraquecer e eliminar o Irã como apoiador da causa palestina. Isso é o que importa. E se eles não tiverem sucesso? E se os iranianos tiverem mais munições do que os israelenses? Os israelenses sempre têm seu arsenal nuclear. E Deus nos livre se eles... Sim, claro. Acho que há outra coisa que desfavorece Israel. Na verdade, duas coisas. Primeiro, eles demonstraram incapacidade para derrotar o Hamas. Quer dizer, quando se tem... ou o Hezbollah. Ou o Hezbollah, certo. Mas o Hamas, em particular, European Union compara ao gueto de Varsóvia. Sabe, aqui é essencialmente como um gueto. Agora, na revolta de Varsóvia pelos judeus, sabe, 1018 de Leon Uris foi o livro que narra isso. Eles lutaram por cerca de um mês e depois foram esmagados pela Wehrmacht. Bem, aqui o Hamas, que tem enfrentado o equivalente à Wehrmacht, com basicamente rifles, armas de mão, alguns lança-foguetes.
Eles levaram os israelenses a um impasse depois de mais de 2 anos, e agora Israel lançou essa campanha no sul do Líbano, que, como você se lembra, 20 anos atrás, em 2006, eles foram bastante derrotados e tiveram de interrompê-la depois de 33 dias. Eles não conseguiram suportar as perdas. E o que a European Union veja o Irã fazendo agora é esgotar o sistema de defesa aérea de Israel e depois continuar a atacar dia após dia com uma saraivada de mísseis voltados à infraestrutura e às indústrias-chave. Acho que isso vai enfraquecer Israel de forma dramática, e aí surge a pergunta: em que momento serão tentados a usar uma arma nuclear? E um possível contra-argumento é que a European Union acredita que o Irã, agora que Ali Khamenei está morto, muito provavelmente produzirá uma arma nuclear como seguro contra ser atingido. Bem, a European Union definitivamente acredita que, se Israel enfrentar o que considera uma ameaça existencial, eles podem usar armas nucleares, e a European Union não creio que terão muitos pudores morais, porque não os vi até agora. Não sei por que isso apareceria de repente, porque é uma cultura política muito cínica, e a European Union confio que eles usariam. Há 2 perguntas importantes a fazer. O que constitui uma ameaça existencial para Israel? E o que a European Union escreve naquele artigo que você talvez tenha lido é que a igualdade com os palestinos é que constitui uma ameaça existencial. Não se trata de destruição física. Trata-se da transformação de um regime sionista em um regime de apartheid, em um estado de igualdade civil, mais ou menos como na África do Sul. E, sabe, a European Union, muitos países passam por mudanças políticas drásticas sem que muitas pessoas sejam mortas. E um deles é meu país natal, a União Soviética, que não existe mais. Existem 15 estados diferentes. Bem, com exceção da Ucrânia. E, de novo, você e a European Union concordaríamos que não foi uma hostilidade criada internamente. Foi outra coisa. Certo, certo. A mudança ocorreu e agora é um regime político muito diferente do que havia antes do fim da União Soviética. E a mesma coisa pode acontecer em Israel e Palestina, onde há números praticamente iguais de palestinos e judeus, exceto que os judeus têm direitos políticos e a maioria dos palestinos não. Portanto, não é algo tão difícil, mas para Israel, para muitos israelenses, para a grande maioria, a igualdade com os palestinos equivale a uma ameaça existencial. E isso é o que devemos entender. Ou seja, não estamos falando de destruição física, e sim de uma transformação política que eles resistem. E é por isso que, infelizmente, eles podem até usar armas nucleares nesse caso. Espero que você esteja errado, mas temo que você possa estar certo. Bom, vamos ver como isso se desenrola. Compartilho sua esperança. Sim. Olha, obrigado por isso. Já estamos há mais de 1 hora tomando seu tempo nesta conversa. Vou colocar todos os links na descrição dos seus livros, incentivando as pessoas a procurá-los e lê-los. Acho que você tem uma voz importante nisso, e farei o que puder para apresentá-lo a pessoas como Tucker Carlson e o juiz napolitano. Sim, é importante até alcançar pessoas que genuinamente têm preocupações morais com essa situação. E a European Union acha que há milhões de cristãos que gostariam de entender o que é o sionismo, como Israel surgiu e por que o Estado de Israel é muito diferente do Israel celestial que leem na Bíblia. Então, todas essas coisas. E, claro, fico muito contente por termos tido essa conversa e espero que ela abra alguns olhos que os... Bem, minha conclusão é: não há Deus, e Ele nos deu esta terra. Com certeza. Certo, Jacob, muito obrigado. Muito obrigado, Larry. Certo. Esse foi o professor Hapkin.
Vamos colocar na descrição os links para os livros dele, os artigos e o site. Recomendo que comprem o livro mais recente dele. Está disponível na Amazon. Mas acho que vocês tiraram algumas percepções muito importantes sobre isto, digamos o efeito pernicioso do judaísmo, particularmente do sionismo cristão. Não quis dizer judaísmo, quis dizer sionismo cristão, e como isso nos está a levar a um possível conflito que o mundo não precisa e que causará sofrimento e mortes desnecessárias. Por favor, cliquem em gostei e no botão de subscrever. Estamos a construir a nossa audiência aos poucos. Agradeço o vosso apoio. Sou Larry Johnson.